Olá, meus queridos, espero que vocês estejam bem, experimentando a boa e perfeita vontade de Deus. Mais uma manhã estamos juntos. Deixa eu abençoar você, que nesta manhã o Espírito Santo guarde você e sua casa, livrando você e sua família de todas as armadilhas do mal, e que a paz do Senhor Jesus habite no seu ambiente, na sua casa, onde você estiver. Em nome de Jesus. Hoje eu quero falar sobre um assunto que repercute muito na mídia, um tema delicado, mas importante. Meu corpo, minhas regras. Você já ouviu falar sobre isso? Pois é. Esse tema é frequentemente debatido em diversos contextos, como o direito ao próprio corpo, a liberdade individual, autonomia sobre escolhas pessoais, não é? Gente, cada um faz o que quer do seu corpo, tá? Eu vou falar sobre a palavra de Deus. Então, quando uma pessoa decide o que quer para si, a vida é dela, a responsabilidade é dela. Mas trazendo isso para o espiritual, quando a gente fala sobre meu corpo, minhas regras, essa visão pode sim entrar em conflito com sentimentos internos. Que sentimentos, Fátima? Insegurança, baixa autoestima, em alguns casos com ensinamentos culturais e até religiosos. Então a Bíblia, ainda que para alguns seja um livro muito antiquado, ela contém ensinamentos que nos fazem compreender como devemos cuidar do nosso corpo e valorizar a nossa individualidade. O apóstolo Paulo fala sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, verso 16. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Então, se o Espírito Santo habita em nós, somos templo de Deus, como deve ser esse templo? Então, este versículo fala sobre o valor do corpo como uma criação divina, um templo sagrado. Você se considera um templo sagrado? Então, Deus chama a nossa atenção em relação ao respeito por si mesmo, ao autocuidado. A autonomia sobre o próprio corpo pode ser vista como parte de um compromisso conosco e com Deus. Porque quando nós tomamos decisões assertivas a respeito do nosso próprio corpo, nós estamos honrando a nossa pessoa e também honrando essa criação divina, a essência de Deus. Então veja, quando nós saímos por aí e vemos pessoas gritando, não é? Meu corpo, minhas regras, sustentando essa autonomia, será que existe mesmo um desejo de autonomia? Ou será que elas estão defendendo essa autonomia porque enfrentam sentimentos de insegurança e inferioridade? Então é muito mais fácil vestir essa capa, não é? De que eu tenho autonomia do que lidar com esses sentimentos. Lidar com padrões de beleza inatingíveis, lidar com a baixa autoestima, lidar com a crítica. Por isso que é muito importante reconhecer o que acontece dentro de nós, não é? E se isso reflete ou não. Mas veja, nada do que nos envolve pode mensurar o nosso valor. Então, um dos desafios ao defender essa autonomia, a autonomia do corpo, ao defender a autonomia de que você tem direito de viver como quer e fazer o que quer, é lidar com essas inseguranças de maneira saudável. Porque quando a gente entende que alguém aceita as próprias vulnerabilidades e valoriza o que é único, ele já dá um passo importante para combater a autocrítica, o sentimento de inferioridade. Quando ele não consegue lidar com isso, então o que ele faz? Quantas pessoas eu já não conheci que vestem-se, né, dessa imagem de força e são extremamente frágeis? Então, vai muito além das imperfeições, do direito que você tem sobre isso, sobre aquilo. Porque quando sustentamos o direito à autonomia, nós temos que estar preparados para sustentarmos também a ideia de que eu mantenho essa autonomia
E eu convivo com isso de uma maneira tranquila e saudável. Diferente de muitas pessoas que eu conheço, que defendem meu corpo, minhas regras, mas no quarto choram sozinhas, se sentindo abandonadas, inferiorizadas, traídas, usadas por outras pessoas. Então, quando a pessoa tenta construir essa confiança interior, antes de sair gritando meu corpo, minhas regras, isso traz muito mais saúde física, emocional, controle, né, das emoções, fortalecimento do espírito. Então, isso sim seria o autocuidado. Conquistar essa autonomia, apesar das dúvidas ou das inseguranças. Pode ser uma jornada difícil, que deve ser auxiliada pelo entendimento de que todos têm um valor único e que todas as pessoas são dignas de respeito. Aí sim, aí a gente começa a lidar com uma questão muito mais importante. Porque eu não estou dizendo aqui, gente, que todas as pessoas que saem gritando meu corpo, minhas regras, estão se sentindo fragilizadas ou com baixa autoestima. Eu estou dizendo que antes de sairmos gritando meu corpo, minhas regras, temos que sustentar isso com tranquilidade. Porque quando alguém sai impondo algo, obrigando o outro a aceitar algo, nem ela está confortável com aquilo. Porque quem vive de uma maneira confortável não obriga ninguém a nada. Não quer impor nada. Veja como é complicado isso. Então, antes que você aí do outro lado, né, entenda que isso é muito legal, principalmente os jovens, né? Eu vou aderir a essa moda, né? Esse movimento, melhor dizendo. Tente avaliar o que acontece com você, o porquê você precisa gritar aos quatro ventos, meu corpo, minhas regras. Existe alguém que está desrespeitando você ao ponto de fazer você entender que não tem direito sobre si mesmo? O Senhor nos ama de uma maneira tão especial e única, que é o único a nos oferecer amor verdadeiro sem pedir nada em troca. Então veja, nós estamos aqui neste mundo e precisamos conviver com as pessoas. As relações são importantes e saudáveis, mas nós não somos obrigados a vivermos de acordo com o que o outro quer, respondendo ao padrão de beleza que a mídia impõe, para sermos valorizados. Se o ambiente é tóxico e você não cabe nele, saia dele. Se as pessoas não querem você lá, não fique naquele ambiente. Você não precisa criar movimentos para impor nada, para estar em ambientes onde nem você mesmo se sente confortável. A vida é um sopro. Deus nos ama tanto que nos fez templos e quer habitar em nós. Veja a importância que Ele nos dá, quando muitas vezes não nos damos valor. Jesus ama você. Isso quer dizer que Ele quer que você viva tranquilo, tranquila. Ainda que ninguém te ouça, te conheça ou saiba quem você é, o importante é, Ele sabe quem você é. Isso basta. Aprendam com Ele. Deus abençoe vocês.